Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Sorriso da Alma. E aqui num lugar muito especial para mim, estou em casa hoje, sou uma privilegiada de estar aqui com a minha primeira convidada, a doutora Thaís Sodré, nutricionista, minha amiga, e eu fico muito feliz de tê-la hoje aqui para somar com vocês dentro dessa saúde integrativa. A Thaís trabalha comigo hoje no consultório e foi, eu diria que, um início, né, de um casamento maravilhoso que eu pedi há muito tempo, uma pessoa que viesse para mim com esse entendimento do que eu já venho construído, e não estava tão simples assim harmonizar a boca com o corpo, porque muitas vezes eu pensava dessa forma integrativa e quando ia numa nutricionista, ela passava muitas receitas, nada contra as receitas, mas eu penso que cada indivíduo ele é muito único. Cada um tem os seus hábitos, a sua história, e isso hoje faz toda a diferença no nosso plano de tratamento, faz toda a diferença individualizar o paciente. E a Thaís, ela veio de uma forma linda, pensando dessa mesma forma, integrando e individualizando paciente a paciente. Então eu quero que ela, mais do que ninguém, apresente, conta um pouquinho como é que você chega nessa nutrição tão diferente hoje, né, Thaís? Até de uma forma que a gente chama holística. Como é que foi todo esse seu percurso que veio desde a nutrição? Conta um pouquinho da sua história para que as pessoas entendam, principalmente mais uma nutricionista um pouquinho diferente, assim como eu abordo a odontologia, a Thaís também tem as suas diferenças, porque ela é única. E então conta um pouquinho dessa história aí para as pessoas entenderem isso, tá? Então tá, primeiro quero agradecer, Flávia, pela essa abertura da sua casa, né, da sua casa aqui do podcast. Um prazer enorme estar nesse projeto com você, também do trabalho em conjunto. E acho que você deu uma resumida, mas eu vou falar o porquê, né, eu cheguei a esse caminho como nutricionista de ver o paciente como um todo, que hoje é realmente muito importante o olhar holístico para integrar a saúde do indivíduo com mais tranquilidade, com mais harmonia, como você falou, essas prescrições, essa questão de um plano, dieta, ele é algo que realmente ele acaba, eu acho que, né, sendo algo que no primeiro momento pode ser que sirva, mas adiante, se a gente for aprofundar nessa visão holística, ela acaba não cabendo, né, nesse tratamento. E a minha busca como profissional, então sou há 20 anos já formada como nutricionista, então comecei a nutrição. Vi, né, diante de atendimento que era muito limitado só pensar na alimentação, então mandava meu paciente fazer exame, o médico não pedia exame, e aí falava que estava tudo bem, e aí a gente via que não estava tudo bem. E aí segui um caminho como medicina chinesa, então minha base hoje é medicina chinesa, então o diagnóstico, o tratamento, ele vem vinculado da medicina chinesa porque ele vai integrar a parte emocional, a parte de comportamento. Então nesse início a medicina chinesa entrou ainda meio, né, muita informação, depois eu fui indo para terapia de florais, depois eu caminhei para uma terapia comportamental, e aí a gente foi seguindo o percurso, entendendo mais as emoções do indivíduo, integrando esse comportamento até que eu chego numa fase da vida que vem da minha história, que o físico realmente, aquilo que eu via que tinha mais,
precisava. As emoções, elas estavam sendo trabalhadas, mas ainda era mais difícil de mudar o comportamento. Aí onde eu descobri que o corpo, ele não estava saudável. E hoje eu vejo na maioria das pessoas, que é onde a gente consegue tratar esse corpo, que eu falo como um terreno biológico, que é uma casa, onde a gente habita e ele está, às vezes, em desordem. E essa desordem é o que a gente vai colocando. Então, esse percurso que eu fiz da minha profissão hoje, eu vou colocando. E aí entrou as práticas de biofísica quânticas, que a gente usa tecnologia para administrar frequências homeopáticas para a saúde do corpo, para integrar mais essa facilidade no nosso bem-estar físico. Maravilhosa! E assim, já pegando vários ganchos aqui do que você falou, o primeiro ponto, né, em relação aos exames médicos que você falou. Às vezes acontece o contrário também, né? Às vezes o paciente ele chega com uma série de exames, né? E aí ele passou em alguns médicos e dentro daquelas normas daquele exame, ele chega e falou assim, olha, eu não tenho nada, segundo o exame, tá tudo normal, dentro de um padrão normal do exame, né? Aí vem a primeira pergunta, o que é o padrão normal do exame, né? De pessoas doentes, né? E tá tudo bem, mas aí vamos respeitar o exame, né? Ah, tá falando que tá tudo normal. Aí você pergunta para o paciente numa anamnese, você tá dormindo bem? Não, estou extremamente cansado, estou com dor, eu tenho dor de estômago, meu intestino não funciona, mas o exame tá legal. Essa é a parte, Flávia, que mais a gente verifica, né? Que Muito. Às vezes a pessoa tá com vários sintomas que a gente classifica como um processo inflamatório e a desordem emocional, fisiológica, com dor, com alteração na insulina, não é fora do padrão, às vezes está dentro do padrão, mas se a gente acompanhar e está oscilando, e tudo isso remete que a pessoa não está vivendo na sua plenitude. Exato, porque é um caso clínico, né? Claramente a pessoa não está inflamada ou está com algum problema que aquele exame não demonstra, né? E o outro gancho foi assim, o quanto é importante da gente correlacionar isso com as emoções, com o estado da pessoa. Eu sei da história da Thaís e até queria que ela compartilhasse o corpo, quanto o corpo está atrelado às emoções. O seu processo, não sei se você pode contar um pouquinho para as pessoas, que tudo começou com você pelo processo da bulimia. Sim. Então, assim, a bulimia é um estado que começou de um distúrbio, vamos pensar assim, emocional. Então, do emocional chegou para o seu corpo depois. Então, sempre o que adiantaria, né, eu penso, né, eu na parte dentária, tirar todos os focos bucais da pessoa, mas se o que gerou aquilo, eu não chego na raiz do problema. E eu acredito que a Thaís também faz lindamente esse trabalho no consultório, porque não é sobre, o camarão me inflama, ou o leite, né, os grandes vilões. Isso. É um lácteo ou é o glúten. É o glúten, então você tira todo aquele lácteo, tira todo o glúten e vai ficar bem. E na verdade o que eu tenho percebido, e aí eu queria que você compartilhasse histórias, porque eu tenho certeza que você tem muito mais, pessoas muitas vezes aprisionadas. Então chega o paciente, ele chega para mim e fala assim, eu não como glúten e tal, aí ele faz marmitas e faz toda uma dieta toda certinha, mas não pode viver, não pode ir na casa da mãe comer uma pizza, não pode sair porque pode passar um vento do glúten e a pessoa ficar intoxicada. Então para mim isso passa a ser um outro tipo de prisão que provavelmente vem de um problema emocional, de algum outro distúrbio que está desencadeando aquele problema. Nessa parte, né, como você falou, o meu caminho de entendimento foi vincular a nutrição pela parte emocional, até pela essa minha história. E aí eu fui entendendo que eu tinha entendimento das minhas emoções, eu tinha entendimento do meu comportamento, e aí por isso a nutrição que eu fiz, né, terapia cognitiva, de mudar esse comportamento, mas ainda era muito
difícil administrar, né? Tá totalmente consciente sobre, não vou comer açúcar. E aí quando eu entendi que eu cheguei mais, que aqueles sintomas, o tipo de pensamento que não foi mudado e também fisiologicamente coisas do corpo estavam em desequilíbrio, se eles não se mantessem no equilíbrio, ainda ia ser difícil, por exemplo, o controle de vontade de açúcar. Então, o caminho sempre é fortalecer esses pilares através de consciência. Então, no caso aí da questão do glúten, ele está muito relacionado com o excesso de preocupações. Então, quem hoje não tem preocupação, então se eu posso até tirar o glúten, mas isso pode até gerar mais comportamentos de preocupação. Com estresse oxidativo com também, estresse, né? Isso. Então, como você falou, não adianta eu manter uma dieta, e hoje chega muito no consultório isso, pacientes que já passaram por vários processos de entendimento de alimentos inflamatórios, do que tem que ser feito, e já está num padrão alimentar, que a gente fala anti-inflamatório, mas com distúrbios de comportamento, emocionais, fisiológicos, de não dormir, desequilibrado. E aí esse pilar, ele não ajuda, só a gente indo para essa parte de conduta alimentar. Então a gente vai trazendo a consciência. Explica um pouquinho para quem está assistindo como é essa conduta alimentar que eu passo, tá, gente? Ela é a minha Nutri das galáxias, então assim, eu me identifiquei muito, porque assim, quando me passavam listas, eu nunca fiz listas nenhuma, porque eu achava que aquilo não fazia sentido para mim, principalmente porque eu não estou igual todos os dias. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu acordei aqui no sítio, é um dia que eu estou mais tranquila, fiz minhas práticas, então eu sinto que o meu estresse oxidativo está muito menor. Então, se eu comer um pão fermentado, como eu comi hoje, com glúten, mas de fermentação natural, ele não vai me inflamar da forma como se amanhã, de repente, eu estou no consultório, já a demanda é maior, de repente esse mesmo pão pode gerar em mim uma inflamação muito maior. Então isso para mim, a Thaís hoje faz muito sentido, porque não é sobre essa rigidez, é ter o bom senso exatamente de a como conexão, na verdade, Flávia, do autoconhecimento. Então assim, a partir do momento que eu vejo minha tendência mais para o glúten e ele causar alguns sinais e sintomas, então não quer dizer assim que você fez exame, que tem ou não tem, mas a gente vê aqueles aspectos de sinais no sentido do qual vai ter mais letargia, vai ter peso nas pernas, Esses são sintomas. Esses são sintomas de quem tem a vontade de pães, de carboidratos, que é relacionado com glúten. Aí a gente vem dessa questão de ajudar a direcionar o cliente a diminuir, mas com suporte. Por quê? Esse suporte dentro das minhas terapêuticas é utilizar fitoterapia, que vai ajudar nesse terreno biológico, que mais para frente a gente pode até conversar sobre isso, que é a reorganização de micro-organismos que determina algum desequilíbrio do nosso corpo que vai pedir esses alimentos. E algum órgão dentro da visão da medicina chinesa está desequilibrado. Então, no caso do glúten, qual é a tendência? É o estômago e o baço pâncreas está em desequilíbrio. Quando eu entro com a terapêutica de fortalecimento, vai ficar mais facilitado o meu processo da mudança. Desse processo, a gente tem que trazer a consciência. Por que que eu vivo nessa preocupação que me leva a ativar o gatilho da vontade de farinhaço? E aí, quando você está ali nesse processo de consciência, vem a mudança do comportamento. Então, peraí, o que está me gerando preocupações, ou no caso, por exemplo, do baço pâncreas, geralmente é uma pessoa que tem dificuldade de dar limites. Então, ela está ali ajudando todo mundo e aí ela vai querer energia. Aí ela vai pegar o carboidrato.
Não, fantástico. E nesse entendimento que a gente vai direcionando o paciente. Que é, de fato, uma coisa que vem de dentro para fora, da limpeza do corpo. Eu sempre falo isso para o paciente, né, que a gente, e eu posso falar a gente, porque trabalhar com homotoxicologia e limpeza do terreno é exatamente esse pensamento. E aqui, inclusive, né, no sítio, eu tiro muitas conclusões disso, né. Vou plantar uma plantinha. Se esse terreno ele está cheio de mato, se ele não está um terreno legal, não vai nascer. Então eu preciso primeiro limpar o terreno antes de passar suplemento, antes de passar outras coisas, porque senão o mato ou os bichinhos vão comer. Hoje o que eu percebo muito, inclusive com o meu corpo, né, tô nessa limpeza com a doutora Thaís, o açúcar, né, vontade de comer doce. E isso, disfunção muitas vezes de fungo, né, Thaís? Isso, fala um pouquinho sobre isso. Sobre o fungo, né? Então a gente tem uma vasta micro-organismo no nosso corpo, então a gente tem fungos, a gente tem vírus, a gente tem bactérias, a gente tem parasitas. O que acontece é que uns têm mais, outros têm menos, e o que difere um tem mais e outro menos, que é esse terreno que você estava explicando, né? Como que está esse solo. Então, as pessoas que têm mais, vai ter um hospedeiro que vai consumir mais nutrientes, que vai fazer com que desequilibre órgãos, que vai gerar esses comportamentos, essas emoções. E aí, quem são essas pessoas que geralmente se acumulam mais? É as pessoas que estão intoxicadas, que têm uma dificuldade de excretar, né? Não faz, vamos dizer, o nosso corpo ele tem um processo de detoxificação. O que acontece que hoje a demanda de intoxicação ela é grande, e aí a gente vai para esse caminho já também da parte dentária. Sim. Né? Exatamente. Que é onde a gente se une, né? Porque eu costumo falar, não, porque eu acredito, né, como a maioria aqui sabe, se vocês não ouviram o episódio 1, quer dizer, o 0, explicando qual a intenção de tudo isso, volta um pouquinho ali para entender um pouco a minha abordagem dos dentes, que eu uno justamente através da medicina chinesa, tudo mais também, com os órgãos e os meridianos. Então, se eu começo a trabalhar, se a Thaís, por exemplo, começa a trabalhar um meridiano de pâncreas, por exemplo, e se o dente, que normalmente é um pré-molar, tem uma restauração de amálgama, um canal de dente maltratado com cisto, ou alguma coisa ali que está gerando uma intoxicação, dificilmente, né, a Thaís vai conseguir estancar todo esse problema, porque uma das coisas que está irrigando isso também, junto com todos os outros fatores emocionais que a gente já sabe, mas fisicamente um dos lugares é o dente. Então, para mim hoje é de suma importância eu limpar a boca, mas ter alguém como a Thaís para cuidar do corpo e dar um leque para o paciente, inclusive dessa parte emocional, de onde é que está vindo todo esse problema, porque senão eu tiro daqui e o processo continua. E acontece, né, ao contrário também no consultório, antes comigo, né, Flávia? Antes, vamos dizer, da gente unir força, eu tratava o paciente, colocava as ferramentas, trazia consciência, ele conseguia mudar comportamento, mas ele entrava sempre naquela coisa assim, não pode ter o gatilho. Por quê? Porque estava ainda irradiando aquela toxicidade daquele dente que relaciona com aquele órgão que eu estava trabalhando. E aí, quando a gente vai limpando o terreno, eu falo assim, que a última coisa que começa a transbordar é problema no dente. E muitas vezes, vamos dizer assim, no convencional, o paciente volta, ai Thaís, não tem nada, não sei o que é, e a gente vê que pode ter 1000 coisas dentro disso. É que aí a boca entra em muitos outros aspectos, né, de medo, de uma série de fatores e às vezes até de desconexão. É o que eu mais percebo, é uma desconexão muito grande, né, da pessoa não integrar que todo o alimento que vai chegar no corpo passa pela boca, né? Então só o fato da mastigação, de ter toxina ali, de ter metal, e é outro fator que eu acho que a gente pode contar um pouco para as pessoas,
é que o corpo deveria ser mais orgânico do que metalizado. Sim. E tanto a Thaís quanto eu, a gente foca muito na limpeza do terreno e sobretudo dos metais pesados. Isso. Então o metal, ele normalmente, quando o corpo está muito metalizado, e hoje metal tem em tudo, tem alimento, gente, no ar. Não é só metal, tá? A gente tem solvente, então tudo que usa para limpeza em geral, e desde roupa, de coisas As do cápsulas dia a dia, de suplementos, as cápsulas, remédios. os cremes, o shampoo. Então, assim, a gente vive esse mundo que hoje a gente nem percebe, mas ele está presente em tudo. Em tudo. E aí isso faz o quê? Esse mundo está muito tóxico, então sobe muito essa quantidade de metal pesado do corpo, que acaba atraindo mais parasita, fungo e tudo mais. Então, quando se limpa o corpo e não se limpa a boca, vai ficar jorrando esse metal do mesmo jeito. Então, e vai permanecer esse fungo, que é o que você falou. Aí esse fungo que tem em todo lugar, né? Que esse fungo vai crescer e vai pedir o açúcar. Então, assim, a pessoa nunca vai conseguir ter um estabelecimento de diminuição de açúcar, sempre vai estar naquele gatilho, no ciclo, né? Fica no ciclo vicioso. Isso, e aí o que a gente vê que não é só na questão da vontade do açúcar, é na questão emocional, é na questão de como vai se comportar no dia a dia, né? Como vai ver a vida, né? Do seu jeito, né? Quando está em desequilíbrio, que é uma das consciências. Vamos aproveitar até agora já e, Thaís, fala um pouquinho como que é a sua terapêutica, né? Porque a Thaís não vai te entregar simplesmente uma receita de coma isso, coma aquilo. Então, conta um pouco para essa pessoa que está ali, até como uma... Eu estou aqui para dar portas para vocês de que existem muitos tipos de tratamento. Aceitar diagnóstico hoje tem sido muito triste, o paciente chegar para mim e falar eu tenho isso, né? Eu sou isso, vou ter para sempre, vou ter que tomar isso ou aquilo. Eu falo sempre que é um estado de eu estou sentindo isso e não eu sou. E a Thaís é muito importante, eu queria que eu falasse um pouquinho sobre a terapêutica, de como é que é esse processo todo. Oi, gente! Vamos pra cá, todo mundo quer aparecer aqui, todo hoje. Mundo, gente. Mas é assim mesmo, céu. Essa parte da terapêutica, eu acho que foi um compilado aí que eu cheguei, Flávia, que ajudou muitas as pessoas, porque hoje eu consigo trabalhar essa limpeza de terreno, que hoje vocês vão escutar muito em desparasitação, né, com protocolos, e hoje eu faço esse trabalho junto com a terapeuta de melhora do paciente. Então ele vem com uma queixa, a gente vai olhar para essa queixa, só que desse ponto holístico. Dentro disso eu vou trabalhar com fitoterapia chinesa, que eu falo que é a acupuntura diária, só que nutrindo a gente. Se a gente partir só da alimentação, que é o que eu falo assim, não adianta a gente partir da alimentação se você está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai trazer um processo de que você vai ter que lidar com esse alimento de, eu não posso, nossa, eu não vou comprar. E só a intenção de dizer esse alimento não vai me fazer bem já é um comando de que aquilo vai ser inflamatório, né? Que é onde a gente entra também, até te interrompendo, porque eu sei que, né, a gente trabalha com frequências e o quanto isso é, assim, extremamente poderoso trabalhar com as frequências. Isso. Explica um pouquinho sobre essa parte de biofísica, que muitas vezes acaba entendendo como misticismo, e isso é física, né? Não tem nada a ver com isso. Física quântica, né? Então, o que acontece? As moléculas, os átomos, elas se formam e dentro dessa formação tudo se ressona, tudo tem frequência. Essas frequências a gente consegue colocar uma frequência de um fígado saudável, de um baço saudável, também de ajudar com pensamentos com homeopatia, né, de você olhar diferente para uma situação ou de um sentimento. Então esse aporte com frequências vibracionais, que são o quê?
Quando eu coloco uma frequência num floral ou num cartão ou num stick, que agora a gente tem várias tecnologias, gente, depois vocês vão saber mais pela doutora. As máquinas, assim, você que é da tecnologia, nós estamos com uma ponta muito importante. Muito importante. Aqui no Brasil a gente tem ferramentas assim que nos fornece essa tecnologia hoje facilitada, porque antes a gente era difícil, mas hoje já tem vários profissionais com essas poderosas máquinas e essas há tempos, né, E há tempos, né, que eu falo assim, eu já estou há 6 anos já nessa parte da biofísica quântica, que é usar a tecnologia com essas frequências para ajudar a tirar metais pesados, para fazer florais, para que ressoe uma frequência de um órgão saudável. Então, quando ressoa, eu falo assim, um exemplo que eu dou muito é quando você está com uma pessoa do seu lado que está com uma energia, vamos dizer, com um problema, estressada. Imagine essa pessoa o dia inteiro com você do seu lado, que reclama, que tá nervosa. Como é que você vai ficar? Provavelmente isso vai ressonar uma frequência que você vai também ficar irritado, cansado. E as frequências, elas agem assim, quando a gente toma, quando a gente está em contato, ela vai ressonar. E essa ressonância é o que vai vibrar. E isso acontece, gente, com uma música, quando a gente ressoa com essa música. Por isso que a gente fala a importância, igual a doutora Flávia falou, do que falar, né? Do como você vai se expressar diante de uma situação, porque aquilo vai vibrar de algum jeito para você. E aí a gente usa essas terapêuticas de frequência para ajudar o paciente a fluir no tratamento, não ser algo que seja, eu falo assim, cansativo, pesado, que exige, que eu falo assim, ele já vem com essa demanda de precisar de ajuda. Então eu falo assim, eu tenho que facilitar a vida dele. Exatamente. E é exatamente nesse processo, né? Eu tô aqui com o meu adesivinho, né? Totalmente personalizado. Então, hoje a gente trabalha no consultório com técnicas com a biorressonância, que é justamente para fazer esse mapeamento de quais órgãos estão desequilibrados, fora uma anamnese extremamente profunda. A anamnese da Thaís, eu brinco que é autoconsciência total. Fica um dia, às vezes dá até travamento, porque, meu Deus, não sei como é que era, não olhei para o meu cocô hoje, umas coisas assim que fala, eu tenho que olhar para isso, né? E tem que olhar para isso. Então, a partir desse olhar e desse autoconhecimento, nós somos capazes de encontrar as frequências de saúde hoje, colocar em florais através de adesivos, para que aquilo vibre e já comece também a dar intenção de mudança no corpo. E aí, pegando esse gancho, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sou testemunha. Né, desse processo, né, dessa conexão realmente do espiritual com o corpo, né? Como é que esse processo todo é para você? Porque eu sinto que o meu servir, o meu trabalho está no corpo e o da Thaís também. E eu tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas hoje que estão trabalhando em campos espirituais, muitas vezes trabalhando em outros processos e estão deixando de ver o corpo. Sim. E é muito importante estar unindo o corpo, a saúde física nesse processo. Pode falar um pouquinho sobre isso, Thaís? Porque foi a minha história e depois eu compartilho um pouquinho aqui. A Flávia, a gente viu claramente, né? Eu falo assim, quem já está no processo, eu falo que voa. Voa no sentido assim que a gente vai unir mais uma ferramenta que é o corpo, como ela estava falando. Então ela estava ali na parte espiritual, mental, emocional. Consciência, buscando, né? Buscando isso. Só que o corpo não estava sendo trabalhado. E aí, com a entrada das ferramentas para trabalhar o corpo, eu falo que agora ela vai explodir. Amém. De uma forma boa, no sentido assim, a capacidade
da gente entrar, sentir, né? De sentir de mesmo, voltar a sentir no voltar corpo. a sentir, porque eu falo assim, o sentir, as emoções elas estão aí, não vai existir algo que você vai blindar as emoções, mas ela vai ser digerida, ela vai sentida e ressignificada de uma forma mais tranquila. Então hoje me pergunta assim, como que está a sua emoção? Eu falo assim, tranquilo, né? Porque a maioria das pessoas, quando não está nesse trabalho né, de tria, né, de mente, emoção, de corpo, realmente vai chegar uma hora que vai incomodar, vai mexer alguma coisa. Eu falo assim, às vezes até o natural eu vejo que a pessoa não pode fugir daquele natural, porque senão, se ela foge, como por exemplo assim, já atendi professora de yoga que se deixasse de fazer yoga, sentia muito estresse. Eu falo assim, então não está normal um dia você não fazer e aí sentir isso no corpo. Então é onde quando a gente complementa essa saúde física... Integra, né, Thaís? Integra isso, você vai ver que aquela terapêutica que você usa, ela vai, lógico, potencializar o resultado seu, mas de uma forma diferente no sentir e fazer com que você flua mais. E assim, para mim foi, a percepção foi assim, eu sempre tenho feito, quem me acompanha sabe, eu sou uma praticante de meditação, yoga, tudo que eleva a consciência pode me convidar. Então, assim, o que eu senti depois que eu comecei a fazer o tratamento foi que as oscilações, elas sempre vão haver, porque a gente está no processo o tempo todo, então, mulher ainda, é oscilação hormonal, é a vida sendo vivida. Só que o que eu percebi é que o tempo que eu ficava e a energia gasta para voltar de um looping, às vezes, de estresse ou de uma tristeza, eles foram ficando menores. Então eu voltava, eu ia, mas eu voltava, me reequilibrava muito mais, tenho me reequilibrado mais rápido. E eu sinto que a manifestação, de fato, é no corpo. Nós escolhemos vir hoje, estar aqui de alguma forma, né? Então é pra gente viver aqui, né? Da melhor forma possível com as pessoas, vem os bichos, vem aqui no meio, aqui tá tudo certo, e a gente passa a maritaca, fala ali, então assim, a gente tá para viver o momento presente. E é necessário um corpo forte. Sempre a Thaís fala para mim, o seu fígado está ficando forte, seu baço está ficando forte, e de fato está mesmo, porque tudo isso também, a gente sabe sobre a importância do sistema energético, que são os chakras, talvez seja um tópico para que a gente possa falar sobre isso, porque é um assunto mais extenso, que demanda mais atenção, inclusive das pessoas, mas está tudo integrado com esses órgãos também de choque, né, Thaís? E outra coisa, assim, né, você falou de meridiano desde medicina chinesa, chakra, e o próprio que a gente conversa muito, né, Flávia, em relação ao cliente, ele achar o seu ciclo. Exato. A sua forma de evolução, né? A gente vai dar as ferramentas e aí ele vai achar esse ciclo dele no trabalho aí de evolução, que vai ser do corpo, e a gente vai lá, o que hoje está precisando? Vamos lá, pilar, sono. Então vamos ver o que dali tá tirando. Qual é o incêndio, né? Eu costumo falar assim, qual é o teu incêndio hoje? Então vamos devagar, vamos apagar esse incêndio e a gente vai com muita leveza e amor e fazendo passo a passo do que é possível. Porque senão se torna rigidez e às vezes é uma ferida da pessoa, exatamente a rigidez. Até que ponto eu amo arroz, por exemplo, você fala pra mim assim, olha, você nunca mais vai comer arroz porque isso te inflama. É uma dor muito grande em algumas pessoas. E na verdade isso vai causar mais inflamação, porque ela vai estar aí eu falo assim que ela entra na consciência que ela não pode arroz, porque o exame deu, aí ela fica tentando controlar aquilo, e é isso, eu falo, não é esse caminho, não é sobre isso, e por isso que vem da conversa lá, a gente vai trabalhar primeiro esse organismo de ajudar, facilitar, para depois a gente achar com a pessoa o caminho da alimentação. Mas eu falo sempre,
um corpo saudável, ele vai pedir alimento saudável. Vai ressoar. Vai ressoar. Né? E eu acho que assim, fica tão mais limpo que a mente em si, né, ela faz escolhas melhores, ela proporciona escolhas melhores. Então, se eu estou presente nesse corpo, e eu estou com a minha pineal menos calcificada, se eu tenho menos tóxico na boca e no corpo, a minha intuição funciona mais, inclusive para eu ter melhores escolhas. Então, se eu tenho a opção de um chocolate que não tem açúcar ou 100%, ou eu tenho opções ali, né? Um pão sem glúten, enfim. Na hora de comprar, eu estou mais acordada para ver o que eu estou levando e principalmente na hora de comer. A Thaís, ela me pegava muito no começo, tira uma foto do que você está comendo. E às vezes eu não estava comendo, porque eu fazia muito jejum e ela me pegava ali no pulo sempre, né? Isso me fazia voltar para a presença, deixa eu olhar para ver. A mesma coisa quando eu falo para o paciente, né? Olhe para os seus dentes enquanto você escova dente. Então é sobre sair desse piloto automático e voltar ao que traz mais consciência. E né, trazer Thaís? aquilo que faz valor para a pessoa, né? Não só, por exemplo, assim, agora você estava falando do jejum. Jejum é excelente. Mas pro caso da Flávia, já não é. A nutrição era o que precisava. Então, a gente, como profissional, a gente vai ajudar a abrir esses caminhos para fluir. E eu acredito que foi fluido, né? Nossa, não foi nada assim, ó, fantástico. você tem que comer, né? Na verdade, o tratamento que veio... Qual é a intenção disso tudo, né? Isso é muito importante, essa intenção. Porque é que você está fazendo isso, né? Isso já muda tudo. Isso. Thaís, e como é que você hoje vê em relação a essa integração, né? Porque às vezes as pessoas falam, esse negócio de medicina integrativa aí, fuja disso, né? Eu escuto muito, às vezes, coisas um pouquinho chatas assim, né? Quer dizer, não é chatas, na perspectiva desse tradicional, né? E eu sou apaixonada pela essa parte integrativa porque eu vejo os benefícios, sobretudo, para o paciente. A minha união com a Thaís, hoje eu falo para ela, o tóxico que tem na boca, a Thaís faz para mim um floral que neutraliza esse tóxico que está na boca do paciente. E a gente fala sobre as mesmas dores. Qual momento vai tirar esse, né? Porque às vezes é o que a gente conversa, não vamos tirar agora, porque aí a gente até vê, a situação de como que está a vida da pessoa. Se a gente tira, isso pode ser mais um caos, porque eu falo, tudo tem um processo, e aí a gente fala assim, então vamos acalmar? Como é que eu faço uma cirurgia em meio a um corpo que está incendiado, né? Em estresse oxidativo? Não tem a menor condição. Então, o que você vê de vantagem para o paciente mesmo? Assim, eu só procuro médicos e terapeutas integrativos, mas eu sou suspeita. Você, por favor, conte para as pessoas como é que você vê disso no seu tratamento em relação aos benefícios. Na verdade, assim, eu vou falar do que foi a minha busca da parte integrativa. Primeiro, a minha história. Eu falo assim, a minha história foi a mais verdade do que eu senti na busca de falar assim, peraí, tem mais alguma coisa, e a cada vez que eu via mais alguma coisa, é onde foi também o crescimento que eu vi da integrativa, que eu falo assim, começou por aí, eu falava assim, tem mais alguma coisa, e aí essa integridade... Os buscadores. Os buscadores. Essa integridade fez totalmente sentido hoje no que eu sinto de leveza da vida, das minhas transformações, que eu falava assim, nossa, Thaís, como dali você veio para cá, num percurso, numa situação, eu falo assim, então, se eu conseguir, eu falo assim, como
eu vejo meus pacientes evoluindo e conquistando, não é só um corpo, não é só uma saúde, mas é viver realmente com esse bem-estar, esse autoconhecimento. É possível viver com bem-estar, felicidade, é possível, isso não é uma utopia, né? Que alguém inventa, isso é real, né? Agora também a gente também fala, a gente não vive, sabe, um glow, assim, não vive a gente tem os nossos desafios, mas o que é o diferente, esses desafios, eles são com direção, eles são tem a dor, mas é leve, ele não é aquele aonde a gente fica perdido e tem que buscar um medicamento, algo porque está insuportável. E fragmentada, né, Thaís? Porque assim, se eu vou num dentista que ele só trata, eu sou periodontista, por exemplo, então eu recebia muitos pacientes que vinham, às vezes, inclusive, fragmentados de outros profissionais. Então ele vinha, tratava só a parte de gengiva. Aí o outro trata só, faz cirurgia. A própria boca já começa a desfragmentar. Você imagina isso numa relação com o corpo. Isso. Um especialista do coração, um especialista do dedinho, nada contra especialistas. Eu acho muito importante ter especialistas. Eles ajudam, mas é importante que os especialistas se conectem. E é importante saber que o coração, se tiver uma bactéria na boca, pode causar endocardite bacteriana. Sim. Então, está tudo integrado. Então, é essa a questão da integrativa. Não é sobre vir para cá, é sobre integrar. E é sobre cada vez mais a gente se sentir inteiro. Inteiro. Não nesse fragmento. Não nesse fragmento. Eu acho que faz parte do nosso propósito, do meu e eu acredito que do seu, transformar o paciente em um ser único, uno, é aonde aquilo todo se conecta. E aí eu já vou aproveitar esse gancho e perguntar para você, o que hoje, né, mais te motiva, né, a fazer esse trabalho lindo? Aliás, eu queria, antes disso, até a Thaís é algo que ela, nas terapias dela, ela traz um mapa. E eu acho isso maravilhoso, né? Mapa astrológico. Mapa astrológico em consulta de nutricionista. Gente, isso aqui é fantástico. Então, assim, fala um pouco disso, mas como nosso papo ele flui muito, né? A gente vai precisar de muitos podcasts com você. Fala um pouco do mapa, porque as pessoas precisam saber que isso existe aqui. E o que te motiva, de fato, a fazer o que você faz hoje, da forma como você faz, nesse seu lindo servir aí para tantas pessoas? O meu motivo maior realmente vem, como eu falei para vocês, da minha vida, da minha transformação, que cada vez mais que eu me empenho nesse meu cuidado, a minha evolução, cada vez eu vejo brilhando no meu propósito, né? Na minha direção que eu quero de vida. E a transformação que eu vejo no consultório, em cada paciente onde eu vejo esse olhar para onde que ele quer ir e dou as ferramentas e facilito, é uma transformação que aí cada um vai fazer as suas escolhas. Tem uns que estão lá em direção do financeiro, tem outros que estão na evolução do trabalho. Cada um no seu momento, na sua família, no relacionamento. E aí poder ajudar nessa vida, não é só na alimentação, mas nessa construção de que eu estando com um corpo saudável, há uma facilidade para mim conquistar essas direções que eu quero da vida. E a questão do mapa, porque os micro-organismos que a gente trabalha no nosso corpo, ele ressona com o nosso céu. E no momento que a gente nasce, a gente é tirado uma foto, que é um mapa astrológico, e aí isso me trouxe muito autoconhecimento. Comecei a ver isso no consultório e hoje eu trago essa ferramenta, que são as luas, que fala da nutrição, das nossas emoções. Então, quando eu nutro essa lua, quando eu trago essa informação, e aí isso vem não só de informação, mas vem das frequências específicas para me ativar aquele aspecto astrológico de mais dificuldade da vida da pessoa, facilitar.
eu falo assim, isso traz essa né, integra, e aí eu falo, essa integração vai mexer com o nosso organismo, que é os nossos micro-organismos, eles vão atuar de uma forma diferente, deixando esse equilíbrio orgânico, mas não tão reativo. E aí a gente vai começando a facilitar. E você falando isso agora, né, o próprio ciclo circadiano, né? Sim. A gente senta aqui, observa os ciclos da natureza e aí os órgãos também acompanham esses ciclos, né? Um clássico é o fígado, né? O fígado. Então o horário do fígado... É da 1 às 3, então se você acorda nesse horário, provavelmente o seu fígado não está se estabelecendo o papel dele. Explica um pouquinho, da 1 às 3, o que era para o fígado estar fazendo? Ele era para estar no sono profundo, mas profundo mesmo, não é assim, acordei para fazer um xixi e dormir. Isso já não é um sono profundo. Às vezes a gente vê no consultório que o paciente fala, não, eu estou dormindo nesse horário, bem. Mas se a gente vê, hoje a gente usa algumas tecnologias para ver se entrou no sono profundo, a gente verifica que não entrou. E aí também a gente vem da percepção da pessoa, então se ela sente cansada no final do dia ou quando acorda, então provavelmente não está com sono restaurador. E aí esse fígado vai trazer uma dificuldade de filtrar sangue, que é a nossa energia, o sangue é o nosso ki, é a nossa energia vital. Se ele não estiver circulando, se ele não estiver abundante, nossos processos inflamatórios aumentam. E se eu já tenho mais micro-organismos, esses micro-organismos podem roubar um pouquinho mais desse sangue, e eu falo, e a bagunça? Aí começa tudo. E aí, nessa integração, o fígado, né? Se você que tá aí, tá acordando para fazer xixi ou revirando da 1 às 3 e já levantou a anteninha aí que seu fígado pode não estar tão legal, o fígado, correlacionando agora com os dentes, está relacionado com o canino, que tem todos os aspectos também em relação ao bruxismo. Então, normalmente a pessoa que tem um problema hoje, uma inflamação no fígado, quase 100%, quase 100%, ela tem bruxismo também. Esse bruxismo gera um apertamento que muitas vezes vem de condições emocionais como a raiva. Quem é que hoje em dia leva uma vida e não tem raiva? Então, não tem estresse. Aí tem o estresse, só para vocês começarem a entender um pouquinho como é que funciona essa integração na nossa mente. Então, eu passei raiva lá no trânsito, ou sei lá, por algum motivo tive raiva durante o dia. Levei para o sono, mordi, me alimentei mal. Na verdade, vai levar para alguns alimentos mais inflamatórios que vão reagir com o fígado, então, ou a pessoa já tem o hábito de consumir álcool, ou ela vai para uma tomei gordura. Um vinho para dar uma descansada. Sim. Vinho faz bem. Vinho tem resveratrol. Resveratrol, vou tomar uma taça de vinho. Mas e vou pode dormir. ir, por exemplo, para alimentos onde a gente quer mais crocância, então muito típico do paciente que tem essa parte do fígado, do bruxismo, é ir para uma pipoca, um amendoim, ficar mastigando, ou se não ir para um tipo de gordura que pode estar embutida nos industrializados. Então, você vai vendo que vem uma cadeia. Vai levando uma coisa a outra, em cadeia, né? É uma cadeia. E aí ele leva para o bruxismo, morde à noite, acaba potencializando, acorda 1 hora ou 3 horas da manhã e no outro dia levanta para trabalhar. Então esse ciclo ele permanece assim, interrupto. Então é sobre isso, na verdade, que é essa integralidade. Quando eu trabalho com a Thaís, quando a gente conversa sobre isso, todos os passos, eu acredito que a gente começa a olhar, né, por todos esses passos, e realmente o paciente, né, quem ganha mais, eu acredito, nesse processo é o próprio paciente, que não é mais ele é único, trabalhando nesse processo. Que eu acho que é uma das coisas assim que até eu gosto, personalizar realmente, ver cada um como único, não trabalhar isso para todo mundo, entender qual é o processo, como que a gente vai agir. Acho que essa união maravilhoso, faz muita diferença.
Olha, eu ficaria aqui mais 1 hora com essa mulher maravilhosa, assim, vocês saberiam, tem caso de paciente, tem muita coisa boa, mas o tempo voa muito rápido, passa rápido. Eu queria agradecer você, Thaís, assim, desde que você apareceu, tudo tem sido mais fácil para mim, não só nos meus processos, mas na ajuda com os meus pacientes. Então eu sou muito grata à sua parceria hoje, à sua amizade, você está aqui agora na minha casa, num lugar tão especial para mim, a gente poder participar de tudo isso como um primeiro episódio, e eu tenho certeza que a gente vai gravar mais muitos. Muita gratidão por isso. Eu vou deixar o Instagram da Thaís, né? Quem quiser entrar, saber mais dessa mulher maravilhosa, de todas essas terapias fantásticas, vai estar o Instagram anotadinho aí. Se você gostou, compartilha, passa para as pessoas que existem outras alternativas, para no mínimo elas saberem que existe isso, existe essas terapias. Gratidão por você que está aí escutou todo esse episódio, é porque eu tenho certeza que faz sentido para você e, como a gente falou aqui, que ressoa com você tudo isso. Você não está sozinho ou sozinha nessa empreitada, estamos aqui também, e o que a gente puder servir com mais informações estaremos disponíveis. Um grande beijo para todo mundo, nos vemos no próximo episódio com outro convidado ou convidada mais do que especial, falando sobre coisas integrando, né? Porque a gente é inteiro e o sorriso sempre vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, assim como a saúde, tudo começa dentro. Muito obrigada para todos vocês, gratidão.